Você tem sofrido angústia na pandemia? Essa live é para você. Boa tarde, pessoal. 12 de maio de 2021, 4 horas da tarde. A gente vai receber um incrível convidado, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Ele é formado, só de formação acadêmica ele tem 3: psicologia, advogado e assistente social. E também é doutor em psicologia, é um grande gênio, é uma honra para mim receber ele aqui novamente. Já vi aqui a sua Jacó, é uma honra, ele me deu a oportunidade de fazer minha segunda live aqui no Instagram, foi tudo graças a ele. Oi, doutor Jacó. Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Tudo bem? Rodrigo. Eu estava conversar agora com um amigo meu do Rio de Janeiro, que é o Rogério, e é um sujeito que pensa muito em termos de internet. Então, acabou dando esse lapso. Podemos começar por aí, a importância do significado do lapso no inconsciente. Olha, Como é que perfeito. o inconsciente funciona? Porque muitas vezes a pessoa pensa, ele se distraiu. Não é uma mera distração. É uma manifestação do inconsciente que tem que ser compreendida. Quer dizer, por que eu teria chamado você pelo nome de outra pessoa? Nunca é gratuito, porque vocês dois têm algo em comum que provavelmente eu acoplei no momento em que sai. Porque nós não controlamos completa e totalmente o que a gente fala. E essa é uma das revoluções mais importantes da psicanálise, porque é um golpe no nosso narcisismo. Cada ser humano acha que ele fala o que ele quer. Não, porque eu falei isso porque eu quero. Falei isso porque eu penso. Não é bem assim. Inúmeras vezes, você não só fala, mas você também atua mobilizado pelo seu inconsciente, aquilo que você desconhece de você. Você vai numa festa, você vê duas moças. Aí você fica em dúvida qual das duas moças você quer chavecar. Aí fica olhando para as duas e você vai na direção de uma e pensa, vou chavecar aquela. Quando você chega perto, você desloca a atenção e passa a cantada na outra. Por quê? Alguma razão interior fez com que você, aí mais tarde à noite você diz, caramba, eu estava afim da Maria, acabei conversando com a Silvia. Tem que entender esse mecanismo interno. E essa compreensão, esse mergulho dentro de nós, tem uma vantagem, que é você saber melhor o que é que você pretende da sua vida. Porque às vezes as pessoas chegam aqui e dizem, eu tenho que fazer o vestibular, não sei se eu vou fazer medicina ou direito, porque medicina tem isso, tem essa vantagem, direito tem aquela. Não adianta. Você tem que compreender por que você está na ambivalência, por que você está nessa dúvida. Por que você está na dúvida entre casar com fulana ou com Beltrana? Aí o sujeito diz, não, mas é que essa aí eu tenho mais tesão nessa do que naquela. Sim, mas por quê? Qual é a razão da sua libido de ter mais vontade sexual numa do que na outra? Aí você mergulha dentro de si. Com quem que você identifica essa? Com uma tia tua, com uma professora? Aí você mergulha, vai até a infância. Vai visitar a tua infância. Vai ver quais foram os primeiros modelos de mulher que você queria, ou os primeiros modelos de homem que a mulher queria, ou que o homossexual queria. Porque às vezes o indivíduo vira e diz, não, mas eu decidi isso, por exemplo, partido político, né? O sujeito vira e fala, não, porque eu sou de esquerda, eu sou de direita, porque eu acho que esse é melhor para o Brasil, ou pior. Não, vamos ver, vamos compreender quais são os parâmetros internos, né,
do sujeito. Por exemplo, teve uma vez eu encontrei com uma moça que tinha sido minha colega no Colégio Rio Branco, eu estudei no Colégio Rio Branco, né? E ela, conversando comigo, virou e disse, atualmente eu sou militante do partido tal. Eu falei, mas sim, mas o que é que se identifica com esse partido? Não, porque esse é um partido que se preocupa com os pobres e coisa e tal. Aí a gente começou a conversar. No final, ela me comentou. Ela disse, não, mas é que esse partido também é a favor da liberação das drogas. Eu disse, e você, como é que você anda com as drogas? Ela falou, eu uso de tudo. É claro que ela ia se identificar com aquele partido que é favorável à liberação das drogas. É uma natural convergência que ela tem, não é? E que a conduz para aquela posição filosófica. Eu até brinquei com ela e ela até não gostou da brincadeira, não, sabe, Como que Rodrigo? foi? Como que foi? Eu virei para ela e disse, mas será que você gostaria de ser militante ou traficante? Que você está mais para traficante do que para militante. Porque o partido, na minha opinião, é muito mais de traficante do que de militante. Mas, enfim, cada um conduz a sua vida de acordo com essas circunstâncias e com esse conhecimento e coisa e tal, né? Mas Perfeito. e o nosso tema hoje era angústia, né? Isso, angústia na pandemia, né? Que a gente nunca imaginou que ia ter um ano e 2 meses de pandemia, né? Lá no começo. E segundo alguns especialistas que aparecem em certos programas de televisão, não vai ser 1 ano e 2 meses, né? Porque toda noite eles dizem, está vindo uma nova onda, vai ter a terceira onda, já tem gente dizendo que vai ter uma quarta onda. Você imagina o que essas ondas devem dar de dinheiro também, né, Rodrigo? Porque não é possível. A humanidade existe há milhares e milhares de anos e, de repente, descobre que vai ter onda atrás de onda. Eu sou um sujeito sempre muito alerta e muito atento para interesses ocultos. E sempre fico imaginando, atrás desse fenômeno, quem é que está ganhando e levando dinheiro, ou faturando, não é? Por exemplo, quando alguém chega na televisão e diz, hoje o Brasil superou um recorde. Tá de brincadeira com a minha cara, Rodrigo. A vida inteira eu ouvi dizer que quando se fala em recorde, é um êxito, uma vitória, em geral ligada a esporte. O sujeito conseguiu um recorde ou na produção de algo positivo. É verdade. A tal produzir um recorde. Agora, recorde de morto, mas o que é isso? Só dá a impressão que passa é que o sujeito está muito satisfeito e muito feliz, né? O que é isso? É um absurdo, né? E eu não sei qual é a sua opinião, né? Mas se a gente ligar a televisão no começo da pandemia e ligar hoje em dia, parece que é a mesma coisa, né? Não mudou nada. O que você acha? Você diz que não mudou nada em que aspecto? No sentido no sentido do terrorismo causado, na minha opinião, pelos jornais, né? Porque se uma pessoa se der o direito de ficar o dia inteiro na televisão, ela vai ficar desesperada, né? Não tenha dúvida nenhuma. Existe aí um processo, que é exatamente sobre isso que a gente está falando, da angústia, que é uma ideia de prisão, de clausura. O sujeito deve fazer o afastamento social por causa do risco da contaminação? Sem dúvida. Lógico. Eu faço, todo mundo deve fazer. Agora, criar um clima de histeria, tem pessoas que estão há 1 ano e 2 meses dentro de um quarto. Eu conheço gente que usa máscara com automóvel com a janela fechada. Não, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho.
Não existe risco nenhum de contaminação o sujeito dentro do automóvel, sozinho, dirigindo, com a janela fechada. Ele está usando máscara por quê? É óbvio que ele está debaixo de uma pressão da mídia, e nós sabemos muito bem o quanto é que a mídia manipula, e a gente sabe o quanto é que a mídia, inclusive, critica as redes sociais. Porque a rede social, esse trabalho, por exemplo, que você faz, é um trabalho independente e importantíssimo, porque é um trabalho libertário. Você pega o seu celular e você entra em contato com milhares de pessoas. Isso significa democratização da informação. A informação não pode ficar na mão só de alguns empresários poderosos que têm 2 ou 3 jornais, 2, 3 concessão de canal de televisão, é concessão do poder público, e acham que são os donos da liberdade de expressão. Não. É muito importante e fundamental que qualquer jovem possa pegar o seu celular e se comunicar com centenas e milhares de pessoas. Isso sim é democratização. Isso sim é amadurecimento emocional e psicológico da comunidade. O indivíduo poder dar vazão ao que ele pensa e sente, senão ele entra em angústia. O sujeito tem que recalcar o tempo inteiro as suas vontades, o seu desejo, a sua manifestação de opinião. É essencial e fundamental o sujeito ter o direito de dizer: o meu estilo de vida é esse, pronto. Você pode discordar, mas você não pode impor o teu estilo de vida. Lembra aquele governador do Rio de Janeiro que chegou e disse: eu vou mandar prender qualquer sujeito que estiver na rua sem máscara? Ele é que acabou sendo preso como um corrupto e acabou perdendo o mandato e ficava ameaçando todo mundo de prisão. Essa não é uma linguagem civilizatória. Civilização é o respeito, a liberdade e a diversidade. Perfeito, doutor Jacó. É exatamente isso. Eu adoro que aqui ouvir suas palavras, além de todas essas profissões que eu citei no início da live. Eu posso dizer que você é um gênio, um filósofo, acrescenta muito para todos nós. E falando um pouquinho mais da angústia que as pessoas estão passando, né? Como que as pessoas podem passar isso melhor? Que nem você deu o exemplo, usar a máscara, a pessoa está sozinha no carro e tem medo e usa máscara. Eu já vi bastante na rua também. Exatamente. Primeira coisa que é fundamental e importante é a informação correta. O sujeito compreender como é que se faz a contaminação. Existem já 1000 explicações, é claro que eu prefiro, e eu sei que você tem um programa muito ouvido, que um infectologista chegue, um infectologista de respeito, e diga: olha, a possibilidade de transmissão é da seguinte maneira: é pela via respiratória. Então, o sujeito já tem recursos para se defender na medida do possível, porque realmente é uma pandemia e o vírus é extremamente letal, perigoso. Depois que você tem a informação, não se deixar contaminar pelo pânico, porque o pânico, nessa hipótese, é o vestibular da depressão e da angústia. O sujeito se sente impotente, o sujeito se sente inteiramente ameaçado. E aí, ele entra num processo absoluto de interiorização. Quer dizer, é como se ele não pudesse se comunicar com o mundo, porque qualquer outra pessoa passa a ser um agente da morte. Você imagina só o risco disso? Eu conheço gente que não se aproximava do pai e da mãe, alegando que o sujeito é idoso, nem a uma distância de 2 metros.
Mas espera um pouquinho, o que é isso? O sujeito dizia, eu não vou à casa do meu pai faz um ano, e o sujeito falava isso com orgulho, porque eu quero preservar o meu pai. Eu dizia, mas como assim? Você não pode ficar a 2 metros de distância? Ou a 3 metros de distância, seu limitado? Não vai ter uma contaminação, você vai estar usando máscara, ele também vai estar usando máscara. A probabilística vai contra essa hipótese. Perfeito. Então, essa é, na minha opinião, uma das formas de você demitificar e desmistificar a amplitude do caráter pandêmico que ocasiona a angústia. Outra coisa é a questão da impotência, a sensação de que você está paralisado, não pode fazer nada. Não é verdade. Você tem 1000 recursos, por exemplo, estudar, ler, ouvir música, mergulhar dentro de si mesmo, nos seus próprios sentimentos. Então, existem inúmeras formas do indivíduo trabalhar esse sentimento de angústia, de tristeza, de melancolia, e transformar isso, o nome disso é sublimação. Vai desenhar, vai compreender outro idioma, outra língua. Existem muitas maneiras de viajar sem ser com uso de droga. O uso de droga só interessa para quê? Para o alienado, para o traficante, para aquele que quer usar a fragilidade humana, o medo, as dificuldades, para ganhar dinheiro. Com certeza. O sujeito se vira objeto e otário. Frequentemente, às vezes, a moça chega aqui, o rapaz diz, ai, você, uma atitude quase de orgulho, né? E diz, não, porque eu gosto de maconha, porque eu fumo, não sei o que, com vaidade. Eu fico olhando e pensando, otário. O sujeito quer atingir outras dimensões emocionais, psicológicas. Existe o esporte, existe a música, existem outras formas que não aquelas que vão ocasionar câncer, porque dá câncer sim, quem diz que não dá está mentindo. Maconha aumenta a incidência de câncer de próstata, por exemplo. Isso é estatística. A cocaína alucina e leva a processos demenciais, sim. Então, é necessário que a gente possa, de alguma forma, calibrar esses processos e limitar os riscos provocados pela pandemia. Porque tudo isto são sementes de angústia. Perfeito, doutor Jacó. Só agradecer aqui os comentários do Gravuni, parabéns pela live. Ele é muito famoso, ele faz lives também. Aqui a Natália falou, conheço gente que não visita os pais antes da pandemia, muito triste. E também mais um comentário aqui, doutor Jacó, inesquecível a entrevista que ele concedeu na Rede TV sobre poliamor, a Lari também está aqui. A Natália aqui, incrível, adorei, doutor Jacó. E falando de drogas, né? A pessoa acaba subestimando o mal que faz para a pessoa e aí o vício vai aumentando a cada dia, né? E a pessoa não se dá conta, né, doutor? Veja bem, eu trabalho há dezenas de anos. Dezenas de anos. E eu sou absolutamente testemunha. Eu não preciso de estatística, não preciso de estudos científicos para ficar convencido que álcool e droga são extremamente lesivos à saúde física e mental. Eu posso dar um exemplo. 25%, ou seja, 1 em cada 4 leitos de hospital no Brasil são ocupados por pessoas como resultado de doenças provocadas pelo álcool.
Olha, Então o sujeito diz, não, mas eu tomo assim uma bebidinha social, coisa e tal. Não é verdade. As pessoas têm dificuldade de assumir que são alcoólatras. O sujeito que bebe toda noite é alcoólatra. Não, mas eu consigo controlar e coisa e tal. A minha experiência diz que não consegue, não. Se trata de uma realidade compulsiva. O sujeito já não toma mais por decisão de vontade, ele toma por compulsão. Mas existe um auto-engano. E o álcool, por ser uma droga lícita, cria uma devastação. Uma devastação. Eu me lembro que há uns anos atrás eu disse isto num programa de televisão. Quando acabou o programa de televisão, um sujeito que estava ali perto disse: o senhor nunca mais vai ser chamado nesse canal para dar entrevista. Por quê? Está evidente. O canal, um dos principais anunciantes, era de é uma bebida. das maiores empresas de álcool do Brasil. Mas é evidente, obviamente, que eu não iria deixar de dizer aquilo que eu acho que a minha consciência pauta para dizer. E a verdade é que grande parte do crime, do terrorismo, do narcotráfico, está tudo numa gemelação, são todos irmãos gêmeos. Não tenha dúvida nenhuma. O sujeito, por exemplo, que pratica terrorismo, né? Você vê agora lá no Oriente Médio, com esses sujeitos que são terroristas. É claro, promete que o sujeito morrendo vai ter 10 mil virgens. 10 mil virgens. O sujeito quer mais explodir para poder ter logo esse harém. A verdade é que o ser humano equilibrado, ele procura o quê? A moderação, a paz, o equilíbrio, uma forma consensual de viver bem consigo mesmo e com os outros. Para isso não precisa roubar, não precisa matar, não precisa assaltar, não deve fazer sequestro. Agora, se você fez a pergunta, se você usa alucinógenos, álcool e assim por diante, evidentemente você perde aquilo que é essencial para a dignidade humana. Bem-estar pessoal, bem-estar social e pessoal. Nossa, exatamente, doutor Jacó. O Gravone aqui é meu amigo muito famoso. Ele falou para você fazer live com ele, que ele vai amar. Aqui, olha, o comentário do Thiago. Doutor Jacó é um mito, adorava participações no Pânico. Quero ser igual ele, que mente brilhante. Eu também acho o doutor Jacó um gênio. Muito obrigado. E eu acho que você faz um trabalho muito importante. Um abraço para o Gavrone, um abraço para o teu pessoal que está fazendo esses elogios. E eu quero deixar claro que só depende de pessoas como vocês, como eu, transformar esse país extraordinário. Nós temos um país extraordinário e nós não podemos permitir que pessoas que têm auto-ódio, que não aceitam o Brasil, que no fundo desprezam o nosso país, que permanentemente não aceitam os nossos valores, não podemos admitir que essa gente tenha a intenção de destruir de maneira pérfida e cruel tudo aquilo que os brasileiros de valor construíram. Nós precisamos trabalhar contra a miséria, contra a fome, contra a doença, através da cultura, da arte e da inteligência. Usar a ciência a favor da saúde e mais e acima de tudo isso, inspirados pela fé, porque sem a fé, sem a crença em Deus, fica muito difícil suportar
o duro ofício de viver. Porque quem acredita que a vida é fácil é infantil. Viver é difícil e não adianta tentar se esconder embaixo da saia da mamãe, usar droga ou praticar transgressão e crime. É preciso viver com dignidade e decência, servindo a si mesmo e ao Brasil. Perfeito. Aqui a Sheila falou como eu faço para entrar em contato com o Dr. Jacó. Eu vou, assim que a gente acabar a nossa live, eu vou marcar o Instagram dele. Quem quiser pode entrar em contato com ele. Ele também atende online, é psicólogo, é um gênio. A Natália perguntou aqui, a Natália perguntou o que motiva uma pessoa a beber, doutor? Seria uma fuga? Uma das razões é o mecanismo de fuga. Às vezes a pessoa está com dificuldades tão grandes na vida que imagina que se entorpecendo, perdendo a sensação do medo, das dificuldades de enfrentar, que ela vai conseguir se consolar. É uma das. Só que a gente sabe que é uma armadilha, porque só complica mais. A outra injunção para o uso da bebida, do álcool e também das drogas é a cultura da droga. Existe hoje uma cultura do álcool e da droga. Quer dizer, você sai e o sujeito diz, vamos beber alguma coisa? Mas por quê? É como se aquilo fosse um ritual. Tem gente que bebe por ritual. Eu conheço gente que chega aqui e diz, é esquisito, eu nem gosto do gosto da bebida. Eu não gosto. Eu digo, mas então por que você bebe? Não sei, é o ritual. O ser humano é muito ligado a isso, e existe a pressão social. Então, se você não bebe, se não usa droga, então esse sujeito é fresco, esse sujeito é fraco. Não, é o contrário. Você ir na contramão, virar para o sujeito e falar, não, eu não vou que não quero, pô, eu quero tomar um suco de laranja. Sim. Suco de laranja tem vitamina C, faz bem. Estou eu aqui com 88 anos, eu entrei hoje para trabalhar aqui às 8 horas e vou sair daqui às 9 horas da noite. Você sabe quanto álcool eu bebi na minha vida? Quanto? Só no automóvel. Só no automóvel. Nunca pus uma gota de álcool na boca. Olha, eu tomo suco de laranja. Quantas vezes eu já não sofri bullying por pedir um suco ou uma água e meus amigos querendo beber? Exatamente. Quer dizer, uma sensação permanente de manada. O sujeito faz parte de um grupo de pinguim. Quem anda junto com todo mundo e tem que fazer o que todo mundo faz é pinguim. Você já viu pinguim andando? Anda aquele bando de pinguim? O sujeito, como ser humano, ele se singulariza. Ele é diferente. Ele diz, eu não quero e pronto, caramba. Tem que aprender, o jovem brasileiro tem que aprender a dizer não. Não para o crime. Não para a droga. Não para o terrorismo. Não para a destruição. Não para a fome e a miséria. E sim para estudar, para ler, para fazer arte, cultura, trabalhar e ter solidariedade e não ter preconceito. Olha, perfeito. A Natália pediu aqui a pergunta do Gravuni, mas agora passou muito. O Gravuni perguntou se existe também alcoólatra de final de semana. Quer dizer, o sujeito que bebe só no final de semana, né? Essa é uma ilusão, Gavrone, muito séria. Tem pessoas que dizem, não, só final de semana. Esse é o começo do fim. Esse é o começo do fim. O sujeito começa no fim de semana, depois vai para sexta-feira, depois emenda na segunda. Quer dizer, o sujeito, na realidade, começou um processo que normalmente vai se agravando. E eu quero deixar muito claro, o álcool faz um estrago mental incomensurável, do mesmo jeito que as drogas. Quem disser o contrário não tem honestidade científica. Ou é ignorante ou é desonesto. É, perfeito. E muita gente não sabe, né, que o álcool causa no cérebro uma coisa disfuncional, né? Não é só
não é só a questão... eu quero dizer assim, ele prejudica o funcionamento do cérebro em si, até na psiquiatria, na neurologia. Exatamente, não tenha dúvida nenhuma. Então, voltando ao tema do que você se propôs hoje, Uhum. que é a questão da angústia, muita gente acaba usando o álcool e a droga para fugir da angústia. Só que é muito mais grave, porque aí sim é uma armadilha quase que perfeita, porque isto aumenta. Ao invés de você usar álcool e droga, faça amor. Faz amor, cara. Se apaixona. Procura alguém para você gostar. Você quer uma viagem maior do que uma relação afetiva, uma relação amorosa, uma relação sexual intensa? Quer? Não tem. Não tem. O amor é a droga mais poderosa que a natureza emprestou para o ser humano. Se apaixona, você vai ver como você vai viajar. Olha, perfeito. Exatamente isso. A Natália aqui, lindo, adorei. Eu também adoro as lives com o Dr. Jacó Pinheiro. Obrigado, Natália. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas longas aqui, não consigo ler agora. Peraí. Peraí, só um minutinho. O Thiago fez uma brincadeira aqui, ó. Eu era um pinguim, hoje sou uma águia. Bonita brincadeira, muito bem, uma bela metáfora dele. Exatamente isso. Perfeita, viu? Perfeita. Você pode até usar no seu programa, incentivando o seu público. Você que é pinguim, se transforma em águia, porque a águia, sim, é uma ave de libertação, de conquista de horizontes e poderosa. Agora, isso não quer dizer que o pinguinzinho não seja simpático. O pinguinzinho é simpático enquanto animal. Agora, ser humano virar pinguim é a mesma coisa que querer que o pinguim vire gente. Não dá. Perfeito. Ó, Valdilene, ele é psicólogo, doutor em psicologia. Eu vou deixar marcado o Instagram dele no final da live. O meu amigo Duda, que está sempre aqui comigo, sensacional. Ele te adorou também. Obrigado. A Rosire Albino falou, mas álcool se encontra em qualquer esquina. Esse é o problema, né? Exatamente, essa facilitação, a publicidade esmagadora do álcool, porque é uma publicidade que não é só direta, ela também é subliminar. Frequentemente você vê uma cena numa novela, o sujeito com um copo de álcool na mão. É publicidade subliminar, que normalmente deveria ser proibida e não é. Então é preciso muito cuidado e realmente considerar que não é uma forma e nem um estilo de vida. Muito pelo contrário, é uma forma de fugir da vida. Perfeito. Olha, meu amigo Isidoro, gosto do doutor, ótima pessoa e profissional. Ele falou que já teve a oportunidade de conversar com o senhor no passado, que ele adorou. Aí, doutor Jacó, quando você precisar finalizar, avisa a gente aqui, que senão, por mim, eu vou indo até a de noite. Não, mas podemos combinar, eventualmente, quando você quiser, você me convida, eu volto sim. Tenho muito prazer de falar com você, com o seu público, e sei que você tem muito respeito às virtudes que devem alimentar e ser fundamental para que o ser humano simplesmente possa viver em paz, alegria e realização. Porque o essencial da nossa vida não é sucesso, não é dinheiro, é realização.
É você poder chegar no fim do dia e dizer: não prejudiquei ninguém, acrescentei alguma coisa a este mundo. Fui partejado pela minha mãe para ser decente e correspondi. Muito obrigado, Rodrigo, até a próxima vez. Muito obrigado, doutor Jacó. Amei como sempre. Amei. Amém. Obrigado. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, boa tarde.